work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre jejum. Eu vou me basear na palavra de Deus. Surgiu algumas perguntas nos meus vídeos relacionados ao jejum, então eu vou trazer um pouquinho sobre jejum. Vou fazer um resumo, então vai ser resumido. Então não vou fazer aqui um estudo, pessoal, vou fazer só um resumo do jejum, tá certo? Eu espero que vocês gostem. Quem já sabe fazer jejum não vai se interessar muito por esse vídeo, né? Mas aquelas pessoas que ainda têm dúvida, eu tenho certeza que vai servir bastante para você que tem dúvida quanto ao jejum. Primeiramente, vou me basear aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, o verso 16 ao 18, que diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E no verso 17 diz o seguinte: Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vem em oculto te recompensará. Pessoal, esse verso, ele fala tudo que nós precisamos relacionado ao jejum. Primeiramente, surgiu alguns questionamentos sobre quanto tempo eu devo jejuar. O tempo do jejum, pessoal, é estipulado por você. Você estipula o tempo que você consegue estar jejuando. Então, se você é um principiante, você não vai jejuar 2 dias, 3 dias, né? Você vai jejuar 6 horas, aí você aumenta depois para 12 horas. Você vai vendo como o seu corpo vai reagindo, entende? Então, o jejum, você não vai começar de uma forma brusca. Deus se agrada que nós venhamos fazer tudo para a honra e glória dele. Então, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então, para você não ficar com o rosto abatido, para você não ficar como se estivesse enfermo, né, de tanta fome. Então você, quando jejuar, você procura o máximo possível ficar normal, lavar o rosto, tomar um bom banho, sabe? Conversar com as pessoas normalmente, não ficar tentando mostrar para as pessoas que você está jejuando. Porque Jesus fala aqui na Bíblia que naquela época havia muitas pessoas que jejuavam e quando elas estavam jejuando, elas deixavam a afeição ficar mesmo abatida, ficar mesmo para baixo, para as pessoas perceberem que elas estavam jejuando. Aí Jesus fala, essas pessoas, elas já receberam o seu galardão. O galardão aqui na terra, né? Todo mundo está sabendo que ela está jejuando, ela não está fazendo nada que vai agradar a Deus. A recompensa, ela já recebeu, mostrando para os outros que está jejuando. Faça o máximo possível para você não mostrar que está jejuando. Outro ponto. Quando você for fazer jejum, é importante que você fale para Deus qual o seu propósito nesse jejum, né? Tem que ter um propósito. Por exemplo, se você for jejuar pelos dons espirituais, você quer os dons espirituais de Deus, você vai colocar para Deus aquilo que você quer, aquilo que você almeja, você vai orar a Deus, você vai falar com Deus aquele seu propósito, vai estipular o tempo que você vai passar em jejum e a hora que você vai entregar, para ficar uma coisa bem organizada, tá certo? E aí, quando for no tempo certo de você entregar o jejum, você entrega o jejum a Deus. Eu acho que não é legal você fazer um jejum aleatório sem saber o porquê você está jejuando, sem estipular o tempo que você vai jejuar, ou você fazer um jejum e colocar muito tempo que você não vai aguentar e você acabar quebrando o jejum no meio dele. Então vamos começar devagar, tá certo? Para principiante. Vamos começar devagar, vamos orando a Deus, buscando de Deus. Coloque o seu propósito, aquilo que você quer, aquilo que você requer de Deus, porque o jejum não é barganhar com Deus, né? Você não vai trocar favor com Deus. Eu vou jejuar e Deus vai me dar aquilo que eu quero. Não. O jejum é uma forma de você se abster daquilo que você necessita, que sua carne necessita, para você chegar mais próximo de Deus. Porque o jejum, ele deixa a nossa carne mais fraca. E com isso fortalece o espírito, porque nesse período de jejum você vai estar, além de jejuando, você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar meditando, você vai estar orando a Deus, então, e você vai estar sem a alimentação. Então, o que acontece? Quando você faz isso, de ficar sem alimentação, a sua carne vai enfraquecer.
E seu espírito, automaticamente, ele vai fortalecer. Então você tem mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir aquilo que Deus tem para você. E fica mais fácil de você ter o discernimento daquilo que Deus tem para a sua vida, tá certo? Então é muito importante jejuar. A gente vê ali no livro de Esther que o povo judeu estava sendo perseguido, né? E a ponto de ter acontecido o decreto para que os judeus eles fossem mortos, né? Exterminados, vamos dizer assim. E quando o tio de Esther, né, Mardoqueu, foi sábio, chamou Esther e passou tudo para ela que estava acontecendo, né? E ele falou que até ela mesma poderia ser morta juntamente com os judeus, porque ela também era judia. Então não havia nada que garantisse que ela não morreria ali no massacre que ia haver contra os judeus. Então o que aconteceu? Esther, ela teve que jejuar, porque foi uma situação difícil. Era algo difícil que ela tinha que enfrentar. Então ela teve que jejuar e também pedir para que o povo de Israel, as suas servas, as suas criadas, também jejuasse com ela. Então todo mundo jejuou durante 3 dias para aquela causa, que foi uma causa bem difícil, uma causa em que eles poderiam mesmo perder a vida. O povo judeu estava correndo sério risco e Deus estava requerendo que o povo de Israel se humilhasse, orasse e buscasse a face de Deus. E Esther foi muito sábia, gente. Antes dela chegar ao rei, ela fez isso, ela jejuou. E o povo judeu, eles foram poupados, né, daquele massacre. Eles receberam um lindo livramento, a gente sabe da história, a história é muito bonita. E aconteceu que tudo aquilo que estava vindo contra o povo judeu, veio contra aquele perseguidor, né, e ele mesmo foi morto. Então, gente, o jejum ele é muito importante para as nossas causas, para as nossas dificuldades, para os nossos anseios também, se a gente anseia pelos dons espirituais, se a gente anseia ouvir a voz de Deus, se nós temos o desejo de ter mais intimidade com Deus, o jejum é uma porta aberta para a gente estar fazendo tudo isso, tá certo? Tá buscando mais de Deus, se a gente quer experiências com Deus, então trace o propósito que você quer, faça jejum, não esqueça, porque é muito importante, porque fortalece o espírito, o jejum. Então, como eu falei, você não vai fazer uma troca com Deus, você não vai comprar Deus pela sua bênção, pelo contrário, você vai deixar algo que você gosta, você vai deixar de se alimentar por um tempo, para você chegar mais próximo de Deus, tá certo? E esse tempo, gente, você vai determinar quanto tempo você consegue jejuar a princípio. E depois você vai aumentando a quantidade de tempo que você consegue jejuar. Por exemplo, Jesus, ele jejuou 40 dias. Mas Jesus, ele jejuou 40 dias, gente, porque a missão de Jesus era muito, muito forte aqui na Terra. Era tremenda, sabe? A opressão demoníaca que o próprio Satanás tinha contra Jesus para fazer com que ele viesse falir a sua missão, para que ele não viesse cumprir essa missão, era muito forte, era o peso da humanidade nas costas dele. Então a humanidade inteira, até aqueles que ainda iam nascer, até aqueles que não nasceram, todos os seres humanos que iriam nascer sobre a terra. O sacrifício de Jesus foi em prol de toda a humanidade. Então era necessário que Jesus ele tivesse um tempo de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e que ele viesse sufocar a carne dele, né, fazer com que a carne dele ficasse fraca, para ele poder fortalecer o espírito. Então há uma troca. Quando nós enfraquecemos a nossa carne, nós fortalecemos o nosso espírito. E quando nós fortalecemos o nosso espírito, automaticamente nós chegamos mais próximo de Deus, nós temos mais sensibilidades para ouvir a voz de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida, tá certo? Eu vou ler também no livro de Joel, no capítulo 2 e o verso 12, que diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e pranto. Então, gente, Deus, ele se agrada do jejum. Ele se agrada do jejum não é porque a gente está passando por aquele momento de dificuldade, não. É porque com o jejum nós estamos mais próximo dele, mais sensível a ouvir sua voz, mais sensível de estar sendo direcionado pelo Espírito de Deus, tá certo? Existem outros tipos de jejum, né? Mas eu não vou falar isso hoje. Você abdicar, você deixar algumas coisas que você gosta muito
né? Por amor a Deus, você deixar por um tempo. E você vai estar fazendo esse tipo de jejum. Mas o jejum que eu quero falar hoje é o jejum da alimentação. O jejum da alimentação é algo que vai fazer com que você consiga ter mais intimidade com Deus, porque é uma forma de você estar se colocando ali totalmente na dependência de Deus. Você está colocando na dependência de Deus, tá certo? Eu vou falar 3 coisas fundamentais quanto ao jejum. Primeira coisa, então, o jejum, ele é a abstenção de alimentos. Estou falando ao jejum relacionado à alimentação. É quando você deixa de se alimentar por um período de tempo definido. Você define e você estipula o tempo. E o propósito, você fala para Deus qual é o seu propósito com esse jejum. Segunda coisa importante, que o jejum é uma recomendação bíblica. Então, em toda a Bíblia, a gente vai estar vendo falar sobre o jejum. Tem muitos e muitos versos bíblicos que falam sobre o jejum. Se vocês quiserem, eu estarei colocando aqui para vocês na descrição do vídeo. Só colocar aí nos comentários que depois eu coloco na descrição, que há muitos lugares que fala sobre o jejum. E terceiro ponto também primordial e não menos importante, é que o jejum, ele não vai mudar Deus. Deus, ele vai continuar sendo o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Deus, ele não muda. Quem vai mudar é você. Com o jejum, há uma mudança em nós. Porque há um quebrantamento. Vai conseguir entender o que Deus tem para sua vida. Você vai entender as respostas de Deus direcionadas ao seu jejum. Deus, ele não vai deixar a sua oração sem ser respondida, o seu jejum sem ser respondido. Então Deus vai responder. Você não vai mudar Deus com o seu jejum. Você vai fazer com que você seja mais quebrantado diante de Deus. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, foi resumido assim rápido. Eu espero que vocês tenham entendido que eu quis colocar aqui alguns pontos principais do jejum para aquelas pessoas que têm dúvida, que têm vontade de começar a jejuar, mas não começou ainda, não sabe por onde começar. Tem gente que teve perguntas assim: eu começo meu jejum só pela manhã? Não, o jejum, ele pode ser feito a qualquer momento do dia. Você pode fazer o jejum a qualquer horário e você estipula quando ele vai ter o fim. Você vai estipular o término do seu jejum, quando ele vai acabar, e entregar o seu propósito para Deus, tá certo? Então você vai apresentar seu propósito no início e entregar o seu propósito no final. Eu posso jejuar um mês? Claro que pode. Como? Você pode tirar um mês e durante todos os dias você vai tirar um tempo de jejum durante esse mês. Então você pode jejuar 3 dias? Pode. Você estipula um tempo durante esses 3 dias para você estar jejuando. Agora, se a pessoa ela tem bastante resistência, ela consegue jejuar os 3 dias sem água, sem comida, vamos dizer assim, eu não estou aqui falando para você que você deve fazer isso, mas eu falo assim: se você consegue fazer isso, então você já tem uma resistência maior e você pode estar fazendo. Mas eu não recomendo fazer um jejum dessa forma para pessoas que estão iniciando agora. Entendeu? A não ser que Deus mande, né? Que Deus mande, você precisa mesmo jejuar para uma causa muito difícil, Deus falou com você, você ouviu a voz de Deus, você sentiu o Espírito Santo lhe tocar, aí é diferente. Aqui eu tô falando em casos, eu tô falando no geral e não em casos isolados. Mas a gente consegue estar aí fazendo algo para honra e glória de Deus. E não precisa que ninguém fique sabendo que você está jejuando. Você não precisa se esconder dentro de um quarto e ficar lá o tempo todo. A não ser que você queira ficar meditando o dia inteiro, você não vai fazer nada nesse dia, não vai trabalhar, esteja só em casa, você queira ficar no quarto só meditando, lendo a Bíblia, orando. É maravilhoso se for assim. Agora, se você tiver que ir para o trabalho, tiver que cuidar dos seus filhos, do seu esposo, fazer as atividades diárias normalmente, então você só vai tomar um banho, né, ficar normal, continuar suas atividades normalmente e depois entregar seu jejum para Deus normalmente, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se você se identificou com esse canal, deixa seu like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês ficarem a par de todos os vídeos que são lançados aqui no canal Célia Mello. Fiquem todos com Deus. Espero que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham jejuns abençoados por Deus, que vocês consigam fazer seu jejum, se apresentar diante de Deus. E Deus, eu tenho certeza que vai ficar muito feliz com o que vocês vão estar fazendo. Deus, ele é amoroso, ele não vai ficar
cobrando de você o que você não pode fazer, né? Deus, ele requer de nós aquilo que a gente pode fazer, né? Deus não coloca nenhum fardo em cima da gente que a gente não possa carregar, jamais. Então, gente, é isso aí. E se vocês fizeram a experiência do jejum, coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Se você já tem experiência com jejum, coloque aqui nos comentários. Se você tem mais a acrescentar essa palavra, coloque aqui nos comentários. Se você tem alguma experiência tremenda com jejum, coloque aqui que eu quero estar lendo todos. Eu estarei lendo todos e respondendo. Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.